Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, a festa que nós estamos celebrando, ordinariamente é celebrada dia 6 de janeiro, mas como em alguns países esta data não é feriado, e para que os fiéis possam celebrar com maior participação, maior alegria este evento tão importante, a Igreja permite às conferências episcopais transladarem a festa do seu dia fixo para um outro dia mais conveniente, de preferência o domingo. Então, por isso que nós celebramos sempre aqui no Brasil a festa da Epifania do Senhor no domingo, entre o dia 2 a dia 8 de janeiro. E esta festa nos lembra um dado importante da celebração do Natal. Nosso Senhor Jesus Cristo, que também se manifesta a todas as nações, a todos os povos pagãos. Conquanto o Senhor tenha vindo primeiramente para o povo da primeira aliança, para os filhos da casa de Israel, todos os descendentes da promessa que Deus fez a Abraão, o nosso pai na fé, ou seja, o povo judeu, ele também recebeu acolhida por parte dos pagãos, dos pecadores, de todos aqueles que não faziam parte da promessa da primeira aliança, mas que, ouvindo a pregação de João Batista,
batizando-se, se convertendo, acolheram o Messias como Rei, como Senhor, como Salvador de suas vidas. Portanto, se por um lado São Lucas, o Evangelho mariano por excelência, coloca em destaque os pastores que ouviram a mensagem dos anjos para que fossem adorar o menino, o Messias, o Salvador que chegou, Mateus coloca em evidência os magos que vieram do Oriente. E assim, nos pastores e nos magos que vieram do Oriente, nós temos dois públicos que acolhem o Salvador, que acolhem o Messias: os pobres, os humildes e os pagãos, aqueles que estavam longe da graça de Deus, mas que agora se tornam vizinhos, se tornam próximos desta graça, como nos fala o próprio apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje. Os pagãos também são admitidos à graça de Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer que o Natal do dia 25 é a chegada do Messias para o povo da antiga aliança. E hoje, na festa da Epifania, é o Natal, é a chegada do menino Jesus para todos nós, que antes estávamos longe, distantes da graça de Deus, mas através do mistério da encarnação, o Deus que se humilha, que se aniquila, que se rebaixa e vem ao nosso encontro, nós nos tornamos agraciados, nos tornamos filhos adotivos de Deus e somos capazes também de alcançar a eternidade, de ganhar o céu. Esses homens, embora a tradição fale que sejam reis, que são três, o Evangelho de hoje diz apenas que são magos. Magos, homens que vieram do Oriente. Os magos naquele tempo são homens doutos, são cientistas, homens inteligentes, sobretudo versados na astronomia, uma das 7 artes liberais da antiguidade, e que procuravam, à luz da razão, do seu conhecimento, procuravam ler os sinais dos tempos, ler os signos através dos astros, através da natureza. Embora não partindo do dado da fé, da revelação, eles entenderam que algo extraordinário estava para acontecer através da leitura dos astros, através da significação que eles tiraram da natureza, dos fenômenos naturais do cosmos. E eles vão ao local que aparentemente seria o local certo. Vão até o templo de Herodes. Viemos aqui para adorar o novo rei que nasceu. E a palavra diz que Herodes e Jerusalém ficaram perturbados. Ficaram perturbados porque não estavam preparados, não estavam aguardando, não estavam vivendo o advento do Messias, a chegada do Messias, a chegada do Senhor. E Herodes era um rei sanguinário, era um rei perverso, mau caráter, que havia até mesmo matado seus próprios filhos, porque tinha medo que os seus próprios filhos roubassem o seu trono, roubassem a sua realeza. Então ele fica perturbado e, com segundas intenções, envia os magos para que possam adorar o menino, ter com o menino e depois informá-lo sobre o local exato, o local correto, para que também ele, entre aspas, pudesse render as suas homenagens, adorar o novo rei que nasceu. Tem uma homilia que nós rezamos na liturgia das horas,
na festa da apresentação do Senhor, de um bispo chamado Quod Vult Est, o nome do bispo é este, né? E ele fala que Herodes, por ser um homem perverso, por ser um rei fraco, Herodes perde não só a realeza deste mundo, mas perde sobretudo o reino de Deus. Porque este menino não vem para roubar o seu trono, não vem para roubar o seu reinado. O reinado do menino Jesus não é deste mundo. Do contrário, ele nasceria num palácio, nasceria numa mansão, pois os reis nasciam em lugares dignos, suntuosos. Ele teria uma coroa de ouro na cabeça, teria um cetro na mão, seria aclamado por todos os seus súditos, mas a realeza que nosso Senhor vem instaurar é uma realeza que não é fútil, que não é passageira. Esta realeza é o reino de Deus, é o reino de paz, de justiça, de caridade, de amor. Este é o reino que o Senhor deseja. E Ele quer para si não súditos, mas Ele quer irmãos, pessoas que possam servir a Deus com amor, com generosidade, com alegria, também na pessoa dos irmãos, sobretudo os mais frágeis, os mais fracos, aqueles que se assemelham à fragilidade, à pequenez do menino Jesus no presépio em Belém. Então, quando avistam novamente a estrela, o cometa, os magos sentiram uma grande alegria. Em outras palavras, eles foram iluminados em seu interior. Deus iluminou, né? Como eu disse, embora eles não partam do dado da fé, partam do dado da razão, dos seus raciocínios, da sua lógica, Deus então ilumina o interior deles. E eles então chegam até o local. E homens poderosos, ricos, influentes, sábios que eram, não temem em se prostrar e adorar, render graças, louvores ao menino Deus que nasceu. Eles oferecem os seus dons. Nós também não sabemos ao certo se são 3, se são 2, 4 ou mais magos. Se classificou como 3 os magos que vieram do Oriente por causa dos dons que eles possuíam. Também a tradição nos diz que vieram de lugares distintos, como Cã, Sem e Jafete, porque eram os povos originários que deram origem às outras civilizações, os filhos de Noé. E eles, nesses presentes, nesses dons que oferecem, o ouro, o incenso e a mirra, anunciam a identidade do menino Jesus, revelam a identidade do menino Jesus. Portanto, o ouro para o rei, o incenso para Deus e a mirra para o homem. O ouro era o presente que se oferecia aos reis, à realeza. O incenso, que nós utilizamos também na Santa Missa, ele representa o culto, representa a celebração, mas sobretudo a prece, a oração. Quando o sacerdote coloca o incenso, os grãos de incenso no carvão, na brasa, a fumaça sobe e vai para o céu. E assim também são as nossas súplicas, as nossas orações, que colocamos no altar, no turíbulo, no incensário, e desejamos que essas orações também subam e cheguem até o coração de Deus. Como a fumaça que sobe, suba também as nossas súplicas, as nossas preces, os nossos clamores. Então eles reconhecem que este menino rei também é Deus. Ele possui a divindade, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por fim, reconhecem que é o Verbo encarnado, que é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que se revestiu da nossa natureza humana, que se fez carne.
A mirra era utilizada também como unguento para os ritos fúnebres. Então se untava, se perfumava os corpos dos defuntos, e ao oferecer a mirra, eles estavam reconhecendo não só a humanidade de nosso Senhor, mas também já pré-anunciando. Mateus anuncia aquilo que Simeão vai dizer também: este menino será um sinal de contradição, já dizendo que a vida deste menino está marcada pela cruz, né? Ou seja, os reis reconhecem que este menino, este Salvador, vai redimir, vai justificar a humanidade através do Calvário, através da cruz, através da sua morte, da sua entrega pela humanidade, para a salvação da humanidade. Hoje, o menino Jesus não necessita mais destes dons. A igreja não oferece mais esses dons. A igreja não oferece o ouro, o incenso e a mirra, mas oferece o pão e o vinho. Este é o verdadeiro ofertório. O ofertório não é a coleta que nós fazemos na missa, a nossa contribuição material para ajudar nas despesas da casa de Deus. Isso aí não é o ofertório propriamente dito. O ofertório, a apresentação das oferendas que nos fala a liturgia, é a apresentação do pão e do vinho no altar, né? Então a igreja hoje oferece sim o pão e o vinho, oferece o próprio Cristo para a salvação, para alimento, para o fortalecimento de toda a humanidade. E nós podemos oferecer o maior dom que possuímos, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Homens poderosos, homens doutos, cientistas, inteligentes, mas que se dobram diante do pequenino, porque esse pequenino é Deus em sua onipotência, em seu poder, em sua graça. E é assim que também devemos ser nós. Devemos nos prostrar, devemos nos ajoelhar diante da grandiosidade de Deus. Seria interessante que hoje à noite ou nos próximos dias a gente pudesse sair no quintal da nossa casa. Embora a gente vê tanto prédio, tanto tijolo, bloco, cimento, mas seria bom que a gente saísse no quintal de casa, na sacada, na varanda, e pudéssemos contemplar o céu, contemplar as estrelas, como os magos o fizeram, para vermos a grandeza de Deus. Eles olharam tudo que foi feito, a obra da criação, e conseguiram tirar sinais para a sua vida, para a sua fé. Que nós possamos também, contemplando a grandiosidade de Deus, possamos fazer como os animais, como as plantas, que ao seu modo próprio, do seu jeito próprio, louva e glorificam a Deus. O céu e a terra estão cheios da glória de Deus, como nós cantamos no Salmo, na Sagrada Escritura. Como os magos, com humildade, reconheçamos também a glória de Deus e oferecemos a Ele o louvor que Ele tanto merece, reconhecendo que Ele é Rei, que Ele é Deus e que Ele é homem, que Ele é o Senhor, o Salvador da nossa história.